Meus queridos e minhas queridas, muito bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos abordar um tipo de trabalho acadêmico muito utilizado pelos alunos. É o tipo que vocês mais vão praticar durante os cursos que vocês realizarem. Chama-se dissertação. E este tipo de trabalho dissertativo, quando for mais desenvolvido, é o que dará origem à monografia de vocês. Então, monografia não é difícil de fazer. Aprendendo a fazer uma boa dissertação, vocês já vão estar totalmente preparados para fazer futuramente a sua monografia, que é chamada de trabalho de conclusão de curso ou TCC. Então, a primeira orientação para se elaborar um trabalho acadêmico é seguir as orientações conforme as normas da ABNT, uma formatação padrão. Em primeiro lugar, papel A4 branco, ou este papel reciclado, hoje também é utilizado. As margens do trabalho acadêmico são as seguintes: na margem superior do papel, 3 centímetros. O lado direito do papel, 3 centímetros também. O lado esquerdo do papel, 2 centímetros, e a parte inferior, 2 centímetros. Então, 3, 3, 2, 2. Né? O tamanho da letra que se utiliza no texto é tamanho 12. A letra é Times New Roman ou Arial, cor preta. Espaço entre linhas 1,5 e alinhamento justificado. Então, vejam, fica um trabalho bonito. Por que essas normas? Tudo tem um porquê, não é? Para ficar um trabalho padronizado, quando se pega um trabalho acadêmico, por exemplo, uma dissertação, ou uma tese, você já automaticamente vê todos eles com o mesmo padrão. Né? Também quando se publica um artigo na internet, ou em um livro, ou em uma revista, tudo existe de acordo com um padrão. As páginas do trabalho acadêmico são todas numeradas sequencialmente, vai na numeração até o fim. Só que começa a contar a capa com o número 0. E a partir da próxima página da capa, seja ela qual for, já vem numeração 1, 2, 3, etc., contando na sequência até o fim. As páginas são numeradas em algarismos arábicos e colocadas no canto superior direito, a 2 centímetros superior direito da folha. Então, muitas vezes nós vemos um documento, por exemplo, pega um documento do Papa, fala, mas o Papa numera o documento no final da página. Sim, porque é outro tipo de documento e não um trabalho acadêmico. Então, os nossos trabalhos acadêmicos serão numerados no canto superior direito da folha. A capa não conta na contagem das folhas, ou seja, conta como 0, não é? A contagem da segunda folha é a número 1. Porém, a numeração só aparece nos trabalhos a partir da introdução. Então, as páginas iniciais você vai contando a partir do 0 com o trabalho com capa e só aparece a numeração a partir da introdução. Então, essas são algumas informações sobre formatação do nosso trabalho, não é? Hoje nós vamos falar, então, sobre dissertação. O que vem a ser dissertação?
É uma forma de redação que expõe as ideias do aluno ou do autor do trabalho sobre um determinado tema. Então, existe um tema e você vai expor suas ideias sobre esse tema. Mas como expor as minhas ideias? A partir de estudos, a partir de leituras, não é? E de textos, com um texto que seja fundamentado. O que é estar fundamentado, meu texto? É eu escrever um assunto, sobre um assunto, colocar as minhas ideias, porém, fazer citações de autores de peso que concordem ou que discordem das minhas ideias. Né? Então, é muito bonito, não sei se vocês já viram, aquela coleção de obras do Papa Bento XVI, que ele escreveu ainda quando Cardeal Ratzinger, o primeiro livro, Jesus de Nazaré. Quem não viu, veja a introdução, leia a introdução e leia e veja a humildade, né, de um dos maiores teólogos de todas as épocas, nosso Cardeal Ratzinger, na época. O livro saiu publicado quando ele já era Papa, mas ele escreveu, não é, o livro ainda como cardeal, como teólogo. Então, na introdução, ele comenta: eu escrevi este livro como teólogo e eu me fundamentei em tais autores. Se alguém discordar de mim, tem todo o direito, porque aqui eu não estou falando como Papa, estou falando como teólogo. Agora, se você discordar de mim, me diga em quais autores ou em qual autor você está baseado. E aí vamos sim dialogar. Olha só que ensinamento maravilhoso para nós, não é? Então, quando escrevemos, expomos alguma ideia nossa, devemos e temos obrigação de dizer em quais autores nós estamos baseados, não é? E citar também obras desses autores, palavras desses autores. Quando cito palavras do autor, eu devo sempre colocar entre aspas, se for uma citação curta de até 3 linhas, ou então recuada 4 centímetros em outro parágrafo, com letra menor, tamanho 12. Aliás, o texto está em tamanho 12, então a citação recuada vai vir em tamanho 10, e com espaço entre linhas simples. Não é? Meu texto está com espaço e meio, as citações longas vão vir com espaço simples. Porém, dizemos que as citações longas não são tão longas, elas devem ter, assim, uma recomendação. Isso não é norma da BNT, não, mas uma recomendação. Que as nossas citações, das nossas dissertações, dos nossos artigos, tenham no máximo 8 linhas, tá? Então, as longas são de 4 a 8 linhas, né? Você pega estritamente a parte que o autor apresenta sobre a ideia que você está desenvolvendo, tá bem? Porque senão não fica um trabalho seu, fica um trabalho do autor. Você vai copiar exaustivamente? Não. Então, as citações são breves, né? Como que eu vou escrever? Sempre de forma impessoal. Mas a ideia não é minha, eu não vou expor as minhas ideias no trabalho? Vou, mas eu já considero que a ideia seja nossa, né? Por isso ela é pessoal. Você convida o leitor a fazer parte do seu trabalho, a assumir, a concordar ou a discordar de você. Né? Não precisa só concordar, não. Pode discordar também. Então, por isso, o verbo vem sempre na terceira pessoa. Nunca se fala assim, eu pesquisei que... Não, pesquisa-se, nota-se,
é observado, então sempre no impessoal, né? Na terceira pessoa, e as frases diretas, na voz ativa, né? Joãozinho foi estudar. Joãozinho gosta de comer. Então, sempre o verbo, aliás, o sujeito, o verbo e o complemento. Não fica assim na voz passiva, que você inverte a ordem da frase para complicar, não. A leitura e a escrita deve ser o mais claro e mais simples possível, né? Então, uma dissertação é composta de 3 partes principais: introdução, desenvolvimento do assunto e conclusão. Vem sempre seguida das referências dos autores e das obras que você citou na sua dissertação para fundamentar o seu trabalho. Então, na introdução, nós propomos um assunto, falamos qual o objetivo daquele nosso trabalho, apresentamos que metodologia nós vamos utilizar, vai ser uma metodologia a partir de leituras de outros assuntos, de outros textos, de outras obras sobre aquele mesmo assunto, ou se foi uma pesquisa de campo, aí precisa ter muito cuidado, porque toda pesquisa de campo exige autorização do órgão responsável, né? Então, normalmente, nós, na nossa academia, fazemos textos, a metodologia é sempre a partir de leituras, né? Então, sempre uma metodologia bibliográfica. Então, eu coloco na introdução também quais são os assuntos que vão ser abordados no decorrer do trabalho. Depois desenvolvo colocando os itens, desenvolvimento das ideias, citações e referências e concluo, né? Normalmente, ao invés de se colocar a palavra conclusão, se coloca considerações finais, melhor do que conclusão. Por conclusão apresenta a ideia de algo já fechado, uma verdade, uma absoluta, e nos nossos ciências, né, de filosofia e teologia, estamos sempre em construção do conhecimento. Agora, então, vou apresentar para vocês os chamados 6 Cs das qualidades da produção de um texto. Primeira coisa, criatividade. Ao escrever, seja criativo, né? Seja original, coloque as suas ideias. Clareza, de fácil entendimento. Concisão, seja preciso, não precisa, como diz popularmente, encher linguiça, não. Coesão, que tenha coerência de uma parte com a outra, coerência lógica e correção gramatical, isso é importantíssimo. A nossa língua portuguesa nos engana muito, não é? Ela é um pouquinho complicadinha. Então, pede para uma outra pessoa ler o seu texto, veja o que ela sugere, dê plena liberdade para ela falar o que ela entendeu, e se não entendeu, você reescreve aquele parágrafo, aquele texto, não é? Para ficar claro e a comunicação ser entendida por todas as pessoas, que esse é o objetivo de uma escrita, de uma redação, né? Então, este é o tipo mais comum de trabalho acadêmico que vocês vão exercitar e vão desenvolver durante o curso. Normalmente, uma introdução, ela tem um pré-texto, inicia com uma capa, depois vem a lista das abreviações e siglas, em seguida o sumário,
E antes do sumário também se recomenda o resumo e as palavras-chave. O texto é composto por introdução, desenvolvimento e conclusões. E alguns autores, como eu, por exemplo, considero também as referências tão importantes que, para mim, elas fazem parte também do texto, não é, da nossa dissertação. O pós-texto são os anexos, apêndices. Qual é a diferença entre anexo e apêndice? Anexo é alguém que falou algo sobre aquele mesmo assunto que você escreveu. Apêndice é como se fosse você mesmo já publicou um outro artigo sobre o assunto e aí você coloca então uma parte esclarecedora, não é? Do que já foi escrito por você mesmo. Então, anexo, o autor é outro e apêndice é o próprio que está escrevendo, que é autor de outras obras. Muito bem, a capa. A capa não é obrigatória, ela é recomendada em um trabalho acadêmico e ela é definida pela instituição. Então, na nossa instituição FATEL, a capa começa com o nome da instituição, nome do autor, quer dizer, nome do aluno, o nome da disciplina do professor, o título centralizado e embaixo, no final, a cidade e o ano. Né? Então, esta é a ordem da nossa capa. Posso falar, mas na UNB a capa é diferente. Sim, porque não existe norma da ABNT para a capa. Cada instituição é que estabelece, não é, as normas da sua capa. A capa vem sempre com letras com tamanho um pouco maior, porque é um destaque, não é, do restante do trabalho. E ela pode ser dispensada em trabalhos curtos. E os seus dados, todos esses dados que vêm na capa, vão formar um cabeçalho lá em cima, não é, no início da página, para identificar os seus dados pessoais. Tá bem? Então, muitas vezes o professor fala, não quero capa no trabalho. Então, eu ponho esses dados num parágrafo inicial do meu trabalho, no início da página. Em seguida, vem as listas de abreviações em siglas, o resumo e palavras-chave e o sumário. O sumário é a relação dos tópicos, né, dos itens que você vai desenvolver no seu trabalho, com a página em que cai cada um desses itens. O texto ou o corpo da dissertação é composta por introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais e referências. Introdução, ela tem técnica também para ser feita, não é? Quando muito bem feita, ela fica um trabalho muito bom. O que se coloca na introdução? O tema que vai ser apresentado, o objetivo do trabalho. Você está escrevendo sobre aquilo para quê? Para esclarecer sobre o assunto, para transmitir uma informação. Então, você vai dizer para que você está escrevendo sobre aquele assunto, não é? E depois, quais os temas que você vai discorrer durante o trabalho. No desenvolvimento, você, então, aborda os temas, os tópicos, os subtítulos daqueles temas que você vai discorrer, não é? Vai discutir. Apresenta, então, aqui no desenvolvimento, os conteúdos pesquisados, né? Com citações, com notas de rodapé. As notas de rodapé na dissertação são explicativas, às vezes não cabe uma explicação no meio do texto, então você coloca uma nota de rodapé. Né?
Não precisa escrever a palavra desenvolvimento. Você escreve introdução, sim, faz a sua introdução, já coloca tópico 1, parará, e desenvolve, apresenta, desenvolve e conclui aquele tópico. Né? No desenvolvimento vem com citações, com notas de rodapé. Tópico 2, dá um subtítulo para o tópico 2. Da mesma forma, introduz, desenvolve e conclui o assunto. Tópico 3, da mesma forma, introduz, desenvolve e conclui o assunto. E, enfim, as considerações finais. Né? Nas considerações finais, você volta à introdução. Vê se você apresentou uma questão, vai responder aquela questão, né? Uma questão, um problema, que não é um problema que emperra, mas é motivador, não é? Para o seu trabalho, então você vai responder e vai dizer se atingiu o objetivo, como o objetivo foi atingido e quais foram os frutos do seu trabalho. No primeiro tópico, o fruto foi tal, segundo e terceiro, etc. Normalmente, o desenvolvimento tem 3 tópicos. Né? Quando é um trabalho breve, podem ser 2 tópicos, mas normalmente 3 tópicos. E, então, referências, não se fala mais bibliografia hoje em dia, porque bibliografia era uma lista dos livros, né? Lidos e citados no trabalho. Hoje em dia não lemos somente livros. A internet é uma fonte riquíssima de pesquisa, contanto que a gente cite de onde foi pesquisado, não é? E também se foi copiado, se eu copiar alguma parte, eu coloco entre aspas e digo de onde eu copiei. Não é? Trabalho de aluno de FATEL jamais copia da internet, sem citar, sem dizer que foi copiado e sem pôr seu próprio comentário sobre o assunto. Né? Nas referências, você vai citar, então, conforme as normas da ABNT, todas as obras que você fez citação no texto. Né? Vamos supor, você leu outros livros para fazer um trabalho ou para escrever, né, um texto, mas não citou ali naquele texto, então não entra nas referências, tá bem? Só entra nas referências o que foi efetivamente citado durante o texto. E seguir, então, as normas da ABNT. Tá? No pós-texto, o que vem? Anexos de uma dissertação, né? Vem anexos. Podem ser tabelas, gráficos, alguma entrevista que você citou lá no desenvolvimento do seu texto. O Papa Francisco deu uma entrevista interessante sobre o assunto tal. Veja no anexo a íntegra da entrevista. Então, você coloca lá, anexo, se tiver mais de um, vai numerando os anexos 1, anexo 2, fotos ou figuras que você também se referenciou durante o texto, então põe no anexo. Não é? Se não tiver, não é obrigatório, não. Né? Umas dicas importantes sobre o seu trabalho. Leia e releia várias vezes o texto que você escreveu. Essa é uma recomendação muito importante, porque muitas vezes o aluno escreve e não lê o que escreveu. Não digo reler, mas pelo menos leia, porque ao ler você vai fazer um encadeamento melhor das ideias, vai melhorar alguma frase, alguma oração que esteja um pouquinho confusa, né? E coordene as suas ideias, como se você estivesse contando uma história para alguém. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade em escrever, eu falo o seguinte, fala. Então fala, como se você fosse contar uma história para alguém. E grava. E depois então você vai transcrever e vai fundamentar
e vai deixar uma coisa bem arranjada no seu texto. Né? Peça para uma pessoa leiga no assunto ler o seu texto, não outro especialista que vai falar, ele quis dizer isso. Não, tem que estar claro, você tem que dizer o que você quer dizer. Né? O texto deve ser plenamente entendido pelo leitor. Né? Então, se a pessoa que lê falar, não entendi muito bem isso aqui, então isso que ela não entendeu, significa que você precisa reescrever. Tá bom? Entenderam as sugestões e dicas? Com certeza sim, mas só vamos aprender a fazer fazendo. Né? Então, a partir da explicação, vocês vão agora praticar. Bons estudos e bom trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.